Inverno, estação que sucede o outono e antecede a primavera. Apresenta temperaturas baixas, com dias curtos e noites longas. Em algumas regiões formam-se cristais de gelo na superfície da vegetação. Tal fenômeno é conhecido como a gelada. Nesse período, certas espécies de animais migram para regiões mais quentes. Um exemplo é o falcão peregrino, que percorre cerca de 22 mil quilômetros entre a América do Sul e a América do Norte, para buscar calor e alimento. Assim, vem e volta. Primavera. A primavera inicia no dia 23 de setembro a 21 de dezembro. No latim, primavere, no começo do verão, significa. Essa estação é a mais florida do ano, representa a época primeira e a estação acontece no verão. Com o fim do inverno, os voltaram aos longos quentes, este período que os animais reproduzem e constroem ninhos. Os insetos, como borboletas, voam de flor em flor em busca do néctar. A temperatura não é tão baixa nem tão alta, fazendo a primavera uma época muito agradável. Do verão. O verão é uma das 4 estações do ano caracterizada em clima quente e dias mais longos. Aqui estão algumas informações sobre o verão. Primeiro, a data de início e fim. No hemisfério sul, o verão começa por volta de 21 de dezembro e termina dia 20 de março. No hemisfério norte, ele vai aproximadamente de 21 de junho a 23 de setembro. Segundo clima, o verão é conhecido por suas temperaturas mais altas, com muitos lugares experimentando calor intenso. As condições climáticas podem variar desde os dias ensolarados e secos até as chuvas de verão e tempestades. Terceiro, o ar livre o verão da época mais popular para atividades ao ar livre, como praia, natação, churrascos, caminhadas, acampamentos e esportes como vôlei, tênis e golfe ou futebol. O outono é a estação do ano que começa após o verão e que antecede o inverno. Por conta disso, ela é considerada uma estação de transição. Tem início no mês de março e possui duração média de 3 meses. A sua chegada marca o início do período de colheita. Por conta de grande variedade de frutas que se encontram na fase final do seu ciclo produtivo, o outono é conhecido como a estação das frutas. Dentre as suas diversas características, destaca-se a queda das folhas e da temperatura. Em regiões serranas e no sul do Brasil, as temperaturas caem bastante, sendo possível até nevar. Correntes marítimas são grandes massas de água que se deslocam nos oceanos. São formadas pela ação das marés, dos ventos ou pela diferente densidade entre as águas superficiais, mais quentes e menos salobras, e as subsuperficiais, mais frias e com maior quantidade de sal. São classificadas em quentes ou frias. São exemplos de correntes quentes: corrente do Golfo e corrente do Brasil. Um exemplo de corrente fria é a corrente de Humboldt. Atuam como fatores climáticos, sendo ainda diretamente importantes no equilíbrio de ecossistemas marinhos e de forma indireta na economia pesqueira das áreas onde atuam. Correntes marítimas ou correntes oceânicas são grandes parcelas de água que se deslocam pelo oceano de um local para o outro. As águas de uma mesma corrente possuem características semelhantes de temperatura e salinidade. As correntes marítimas podem ser formadas de três maneiras: influência das marés, pelos ventos e pelas diferenças na temperatura, densidade e salinidade das águas oceânicas. Tipos de correntes marítimas. As correntes marítimas são classificadas em quentes e frias. As correntes quentes são formadas na zona tropical do planeta, área que recebe calor solar com maior intensidade. Elas são menos densas, elas deslocam-se pela camada superficial do oceano, têm velocidade mais elevada que as correntes frias e causam a evapotranspiração nas áreas costeiras dos polos. As correntes frias são formadas nos polos terrestres. São correntes mais densas,
se deslocam em subsuperfície. Elas são mais lentas que as quentes e se movimentam em direção aos polos.